Temos muitos assuntos. Depois de uma rodada tem assunto que não acaba mais. Então vamos falar aqui dessa 22ª rodada do Brasileiro e já olhar também para a Libertadores e Sul-Americana que vem aí. Olha, tem muita gente dizendo que o Corinthians já está rebaixado. Mas... Calma aí. Os matemáticos aí que dizem que o Corinthians tem 59% de chance de ser rebaixado. Mas a matemática é essa aí mesmo. A matemática é uma coisa que não entra na prática, né? O Corinthians tem que fazer 24 em 51. O Corinthians tem que ganhar 8 jogos no retorno. O Corinthians já tem 22 jogos em 48. Não, 48. A matemática é simples. O Corinthians tem que fazer 50%. São 8 vitórias, tá Capri. fazendo. O Corinthians São 8 não está vitórias. fazendo. 8 vitórias. Tem 4 vitórias. vitórias em 22 jogos. 8 em 16 jogos. É ganhar metade dos jogos. Não dá? Quanto faz que o Corinthians não ganha aí no Campeonato Brasileiro? Quantos jogos faz que o Corinthians não ganha no Brasileiro? Ganhou do Criciúma, ganhou do Vitória. E ganhou... Quanto tempo faz? O Corinthians não ganha, gente. A conta é Ganhou essa do daí Bahia. mesmo. Mas tem que ganhar. E não ganha. E agora olha a sequência. Fluminense fora, que é jogo de 12 pontos. Esse jogo sábado é um jogo... É jogo de 12 pontos. Ganhou importância. E é jogo pro Fluminense. Se o Fluminense perder também, eu acho que a situação fica o Fluminense é que o Fluminense tem um jogo a menos que o Corinthians. Assim, depois tem Fortaleza lá, brigando pelo time. Vice-líder. Nesse jogo tem que mandar os reservas já. Já vai perder mesmo. Poupa isso. Aí você vai priorizar o quê? Já vai poupar amanhã. Esse é o tipo do jogo que você tem que tentar um ponto. Você tem que lutar por um ponto lá, tem que ganhar tudo em casa e um ponto fora. Esse contra o Fortaleza. Contra o Flu, não. Contra o Flu é jogo pra ir lá e brigar por vitória. Aliás, a mídia do Eixo não reconhece o Fortaleza. Grande parte. Não tô falando da gente. Não tô falando da gente. Eu tô dizendo, viu? Eu não suporto o tal do Eixo quando falam nisso. Em qualquer lugar. Porque o pessoal do Nordeste tem um complexo de inferioridade gigantesco. Não por parte do time do Fortaleza, nem do time do Bahia, nem do time do Sport. A imprensa, alguns, que eu já debati com alguns lá sobre isso, certo? Torcedor, então, tem um complexo de inferioridade gigantesco. É só ver a interatividade nos jogos da Série B, quando jogam o time do Nordeste, viu? Quando a gente faz uma observação crítica, é porque, só porque é do Nordeste, sabe? E vocês não acompanham. Não acompanham e tal. Então é o seguinte, Fortaleza tem chance de ser campeão brasileiro. Eu também acho. Tem chance de ser campeão brasileiro. Tem sim. Tem gestão. Eu tenho mais confiança no Fortaleza do que no Botafogo. Até porque o Flamengo é um time com a cara do Tite, né? É um time pragmático. É time que 1-0 tá satisfeito, tá suficiente. E muitas vezes num campeonato por pontos corridos isso não é suficiente. Fortaleza tem só a Sul-Americana e o Brasileiro. Exato, e na Sul-Americana... O Flamengo tem 3 competições. Mas na Sul-Americana... exatamente, acho que o Fortaleza é favorito contra o Rosário Central. Jogo duro, mas favorito. Favorito, não. E o Corinthians, então, esse é o grande problema. O Corinthians, você fala assim, 8 vitórias em 16 jogos. Mas só que o Corinthians não ganha. Com esse time, hein? Com esse time, o Corinthians não ganha de ninguém. O Corinthians tem 22 jogos, 4 vitórias. Então, quer dizer, vai ter que mais do que dobrar triplicar o que já aproveitamento. Fez até agora. Exato. Triplicar o que já fez até agora. Porque tem 4 vitórias. 4 vitórias. Precisa de 8. Dobro 8. Então. Triplo 12. Tá certo. Não, tem que fazer 8 vitórias, Capri. É só o dobro. É só o dobro, Tem 4 vitórias, precisa de 8. Então, tem que fazer o dobro do que já fez até aqui. Pitágoras do programa, né? Só nada. Você acha que o Corinthians vai cair? Boa matemática, né? Não sei ainda. Eu preciso de mais umas eu acho 2 que ou 3 ameaça, rodadas. eu tô falando. Eu acho que não cai. Mas se não contratar um centroavante, a chance aumenta, significativamente. Aí é que tá o detalhe. Tem que contratar 2 atacantes. Além do Thales Magno, mais 2. Precisa de um centroavante. Mais um. Centroavante urgente. O Corinthians não faz gol. O Corinthians é um cara que é muito bom pra armar as jogadas, que é o Garro. Cara. O centroavante era o Daverson. Claro que era o Daverson, centroavante. Claro que era. Deixaram passar o Daverson. Tem Pedro Raul lá. Porque é muito melhor que o Daverson. Deixaram passar o Daverson. O Corinthians é um cara, o Garro. Antes o problema do Corinthians era não tinha armador. Não tinha gente pra armar jogadas. Agora o Corinthians tem alguém que prepara as jogadas, que é o Garro, e não tem quem faz gol. Ele não tem pra quem lançar. Quando ele lança, os caras dão de bico, dão de canela.
e não faz gol. Mas ele perdeu um gol também. Perdeu. Ele perdeu, sim, mas Garro, o Romero e o Pedro Henrique. Mas ele não é o cara de fazer ele gols. é o melhor jogador do time. É o melhor jogador do Corinthians. Mas eu já vi evolução no Corinthians, eu não sei vocês. Eu vi uma certa evolução. Melhorou o Corinthians. Evolução, na minha opinião, coletiva. Tecnicamente, o time é sofrido. É isso. Ó, com o Antônio Oliveira. Com o Antônio Oliveira, você viu um time muito desorganizado e muitas vezes o time não tinha uma identidade. Que o Antônio Oliveira, ele mexia tanto no time que você não sabia qual era o time titular. Qual era o zagueiro titular, quem era o meia que ia começar jogando, quem que era o centroavante. Era uma salada o time do Antônio Oliveira, principalmente na reta final dele, passando pelo Corinthians. Ponto. O Ramon Dias chegou, não acho ele, um gigantesco treinador, que coisa fantástica. Olha só o nível Guardiola, longe disso. Mas é um treinador que minimamente conseguiu organizar. O Guardiola, eu li um dos livros dele, 2 na verdade, e o Guardiola tem uma frase que ele fala assim, ó: eu levo os jogadores até aqui. O que é o até aqui? Até a entrada da área. É o meu trabalho. Depois é com os caras. E o Ramon Dias, sem querer comparar com o Guardiola, não tô fazendo essa comparação absurda, é óbvio, mas ele pelo menos faz com que o Corinthians construa jogadas. Pô, não é normal. Contra o Bragantino no primeiro tempo, o Corinthians jogou melhor. Teve a chance com o Garro na cara do gol que ele perde. Teve a do Romero na cara do gol que ele falha. E teve o cruzamento do Fagner na cabeça do Pedro Henrique, na risca da pequena área, que ele erra também. Pera aí a culpa é do treinador ou é culpa dos caras? Não, é culpa dos jogadores, velho. Eu não tô dizendo que o treinador tem culpa, não. Acho que o Ramon Dias organizou o Corinthians. Ele tá indo bem no Corinthians. Com o que ele tem, com o elenco que ele tem, que é um elenco fraco, tá indo ele bem, consegue Ele escalou bem, é muito mal, forte, calma. Escalou mal o time contra o Bragantino. Mas o Pretzel, escalou mal, perto do que o Corinthians estava com o Antônio Oliveira, ele tá indo bem. É que bem é muito forte, do que era, ele tá indo bem. É que o grupo do Corinthians é fraco. A comparação é terrível, porque ele não tem mais, ele não tem o que fazer de diferente com esse time. Agora tem um pouquinho. Ele conseguiu organizar a defesa do Corinthians, é fraca. Não tem lateral esquerdo. Não mesmo. Quando o Fagner não consegue jogar todas, quando tem que jogar Mateuzinho, é um problema sério. O miolo de defesa, de vez em quando ou de vez em sempre, um dos dois ali falha. Ou falham, não é? Não, e o André Ramalho... O Hugo é o melhor da defesa do Corinthians. Oi? Opa. Tá, Capriquara, vai. Parei, como é que é? Você tá brincando, né? Vou pedir pra você ser retirado do estúdio, tô falando sério. Você só volta às 9. Pera aí, que é isso, Capriotti? Não, você tá. Ele tá rindo. Ele tá ironizando. Não cai nesse barulho. Não cai no barulho. Ele quer fanfarronar. Não cai no barulho. Não cai no barulho. Então é o seguinte, ó. O Ramon Dias pode ter os defeitos. Qual foi a nota que eu dei pro Hugo sábado? Não, 2,5. Os laterais são fracos. O Ramon Dias tem muitas falhas. Tem muitos problemas, e é difícil achar um treinador que acerta tudo. O Abel Ferreira, de vez em quando, comete falhas no Palmeiras também, o Tite no Flamengo, é normal. Agora, comparar com o que a gente tinha antes no Corinthians com o Antônio Oliveira, a gente vivia aqui criticando, o Antônio Oliveira não dá, o Antônio Oliveira... Então vou te ajudar. É muito menos problemático do que Quem era o técnico antes do já falei. Quem era o técnico antes do Antônio Oliveira? Mano Menezes. Mano Menezes com um trabalho horroroso no Corinthians. 5 derrotas consecutivas no Paulista. Vem cá. Aí assume o Antônio Oliveira, qual era a conversa? Nos 5, 6, 7 primeiros jogos do Antônio Oliveira. Olha só como o time melhorou, pessoal. Olha só, comparado ao Mano Menezes. Agora a gente usa o mesmo artifício, o mesmo argumento para poder justificar um péssimo trabalho anterior. Sabe por quê? Do Antônio Oliveira. Porque o elenco é o mesmo. E os dirigentes não conseguem enxergar isso. Mas, João, não conseguem enxergar. Vocês vão contratar centroavante quando, velho? Vocês gastaram quase 50 milhões de reais no Mateuzinho, no Pedro Raul. O Augusto Melo, que eu tenho um apreço por ele, tenho um respeito pelo Augusto Melo. Ele não dá mais entrevista pra gente, porque ele sabe que a primeira coisa que eu vou perguntar é o seguinte: Augusto, você falou que era um visionário, que entende de futebol. Você acha certo você ter gastado quase 50 milhas em Pedro Raul e Mateuzinho, cara? Você tá louco, Augusto? Foi bom ter falado nele, porque tá surgindo aí uma informação que pra nós aqui é velha, já há mais de 40 dias. Que há crime organizado. Que há crime organizado no Corinthians. A gente já tá falando sobre isso há 3 meses aqui já. Há 3 meses, viu? Inclusive... com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, sem falar abertamente, né, Capri? Admitindo que realmente a preocupação e ele tá era sendo ameaçado. Muito grande. Ele estava sendo ameaçado. Exatamente, a gente não quis tocar muito nesse assunto, já que foi publicado agora, que a Polícia Federal, né, meio que deu uma vazada aí, certo? Não é mais sigiloso isso? É preocupante. Claro que é muito preocupante. Aliás, hoje é mais fácil você falar onde não está o crime organizado boa mesmo. do que onde está, porque o crime organizado está presente
em muitas frentes aqui no país. Muitas, inclusive na polícia, na política, no judiciário, em várias frentes. Então, é um problema que... Mas só queria dar uma sublinhada em relação a esse ponto aí. Daqui a pouco acho que o Ramiro entra com a gente para poder atualizar. Mas o lance é o seguinte, o Rubão, que para mim é um tremendo oportunista, nesse meio de semana, ele deu uma entrevista lá na, entre aspas, zona mista da delegacia, atendeu alguns jornalistas, e ele deixou bem claro que ele está muito preocupado com essa entrada do crime organizado no Parque São Jorge. Cadê as provas, então? Cadê as provas? Hoje em dia tá muito fácil, eu não quero ser repetitivo, mas é ótimo. Coisa, né? O John Textor pode falar que fulano roubou, que Beltrano fez isso, que fez aquilo, que o campeonato tá sujo e não sei o quê. E não é responsabilizado. O Rubão solta isso aí no ar que é extremamente sério, grave e fica elas por elas. Ah não, porque a polícia tá averiguando. Sim, cara pálida, claro que a polícia tá averiguando, mas quais são as provas, os elementos para você dar tal informação? Isso é muito sério, gente, não pode passar batido, isso é uma vergonha. A gente vai lá para Ribeirão Preto daqui a pouquinho. Pedro Ramiro já está por lá. Amanhã o Corinthians enfrenta o Bragantino pela Copa Sul-Americana no interior de São Paulo. Jogo, a gente viu, né, que vai ser jogo duro. E o Bragantino... Corinthians vai com reserva, hein? O Corinthians deve jogar com os reservas. Reservão, hein? Se bem que o jogo é sábado contra o Fluminense, né? Mas é Maracanã. Qual é o título do Corinthians? Eu também. É ficar na Série A. O grande título do Corinthians. Mas você vai abrir mão da Copa Sul-Americana assim, desse jeito? Corinthians morto ano passado com o Luxemburgo foi semifinalista. Nós estamos falando aqui que o Corinthians não tem elenco e tá na zona do rebaixamento, não sai, tem que ganhar 8. O Capriotti. É melhor ser campeão da Sul-Americana e ser rebaixado ou permanecer na Série A? Essa matemática pra mim não serve. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, você é um esportista, você é um corredor. Será que os atletas do Corinthians, que tem toda a infraestrutura do mundo, não conseguem jogar na terça e no sábado? Não. Quarta, quinta, sexta e o sábado o dia inteiro pra se recuperar e não podem jogar? Vão pro inferno, velho. Eu sou o maior defensor aqui da ciência e sou o maior defensor desse negócio e quando a ciência aponta, a gente segue. Mas que ciência, cara? Poupa o time inteiro, Capri. Que ciência poupar o time inteiro? E agora, eu entendo que aqui no Brasil há um exagero nesse negócio de poupar. Então, é isso. É um exagero nessa coisa de poupar. Terceira rodada de Brasileiro. Isso não significa dizer que o Corinthians, na minha opinião, deve priorizar o brasileiro para permanecer na Série A. Se em um determinado momento a comissão técnica entendeu, vamos ter que abrir mão desse jogo aqui para mirar o brasileiro para permanecer na Série A, vai ter que sacrificar. É isso. Que garantia que você tem de poupar na Sul-Americana vai evitar o rebaixamento do time. Se o Corinthians for rebaixado para a Série B, o prejuízo é muito maior do que ser campeão da Copa Sul-Americana. Vai perder muito mais dinheiro do que vai ganhar com a Sul-Americana. Para que foram fundados os times de futebol? Me respondam. Conquistar títulos. Para ganhar. Eu concordo com você. Tem times de 100 anos. Pretzel, eu concordo com você. Para levantar taça. Agora veja só, o Flamengo, o Palmeiras, que tem elencos muito melhores do que o do Corinthians, os caras poupam também. Tá errado. Ele tá errado. Mas, você vai justificar o erro com outro erro. Eu vou repetir aqui, João. Eu vou repetir aqui. Pô, você tá passando um pano gigantesco aqui, meu. Não tô passando pano nenhum. Eu tô dizendo o seguinte, que eu defendo a ciência. Se o cara lá indica que aquele lá vai se machucar, se o técnico quiser poupar, Capri, não ia cair nesse barulho. Poupa o time inteiro. Aqui no Brasil a gente poupa demais. Aqui no Brasil a gente poupa demais. Tu é um esportista, tá? Se algum cara chegar pra ti e dizer assim, não corre na chuva, tu não corre? Corro. Não, cara, dá licença, meu. Claro, tu vai te poupar porque tá chovendo? Mas eu não sou atleta profissional, eu não vivo disso. E o atleta profissional vive disso e é um patrimônio do Mas tem toda a estrutura do mundo por trás pra poder se recuperar e tá em campo. Exatamente por isso. Exatamente por isso, muitas vezes não é suficiente. Vem cá, então. Ele pode se machucar. Então me dá uma parte aqui. Nós tivemos no último final de semana, no retrasado, o jogo entre o líder do Campeonato Brasileiro, naquela oportunidade, o Flamengo, jogando no Morumbi, numa ponte aérea, que você faz aí em meia hora, 40 minutos. O Tite poupou literalmente o time inteiro. E aí, sabe o que ele fez? O Paladino, ele simplesmente, quando percebeu que estava perdendo o jogo, começou a colocar os titulares no campo de jogo. Isso não poupa nada, isso é uma imbecilidade. Mas a ciência diz que ciência no futebol. Futebol não é uma ciência, cara. Não, mas você tem que respeitar gente que tem lá estudos, que tem lá anos de bagagem de rodagem. Isso eu respeito. E que estudaram para determinar Capriotti, aquilo. Isso eu respeito. A ciência precisa ser respeitada. Só que você tá sendo 880. Não, o que eu tô dizendo aqui, eu vou repetir, pela terceira vez, entendam.
Na minha opinião, também há um exagero aqui no Brasil nessa questão de poupar. A gente está na metade da temporada, a gente já viu aqui, início de temporada, time poupando, terceira rodada. É um absurdo isso. Eu acho engraçado. Jogador de tênis joga dia sim, dia não. Jogador de basquete dia sim, dia não. Mas a boleirada bilionária não pode jogar 2 vezes na semana. Vão pro inferno. Que tem um elenco medíocre, vai. O elenco do Corinthians é medíocre. É fraco mesmo. É fraco, né? Eu fico me colocando na... É mais fácil o Tite poupar no Flamengo, o Abel poupar no Palmeiras, do que o Ramon poupar no Corinthians. Porque ele sabe que poupando, o time titular já é fraco. Você imagina o time reserva do Corinthians tendo que decidir qualquer coisa. Não vai decidir. Vai perder. Mas o time titular do Corinthians poderia fazer frente ao Bragantino amanhã, na minha avaliação. Ora, por que não? Claro que sim. Não, claro. Jogou de igual para igual em casa lá no sábado. É isso, dá para jogar. De igual para igual. Eu não abriria mão assim na Copa Sul-Americana, não. Um time desse tamanho não pode abrir mão de campeonato, velho. Porque o Corinthians tem 3 competições. Mas não importa, não pode abrir mão. Me preocupa essa tua tese, que quando sair o sorteio da Copa do Brasil, tu vai pedir pro Corinthians abandonar o torneio. Não vou pedir para abandonar nada. Eu só vou dizer o seguinte, a prioridade do Corinthians, como seria de qualquer outro clube grande e gigante, é permanecer na Série A. Porque se você é rebaixado e você sabe bem disso, o prejuízo é enorme. O Corinthians já tem uma situação financeira delicadíssima. Se for rebaixado, vai ter uma situação ainda mais complicada. Corinthians pode ser campeão da Sula? Patrocínio de camisa. Pode ser campeão da Sula, o Corinthians? O Fortaleza tem muito mais time que o Corinthians. Tudo bem, é uma outra questão. Corinthians pode ser campeão? Hoje nas quartas de final, se o Fortaleza é favorito pra mim. Não, a minha pergunta foi direta, Capri, sem rodeios. Corinthians pode ser campeão dessa Sul-Americana? Não. Se eu for pra mim, você é o primeiro a falar de camisa pesada aqui. Mas peraí, e aí agora não pode. Eu tô dizendo que hoje, nesse momento, pode, mas hoje o Fortaleza, pra mim, é o no ano melhor passado, time. Com o time se arrastando, chegou na semifinal. Na semi. O time se arrastando. Contra o Fortaleza era melhor, hein? Não, melhor tecnicamente andava em campo, não tinha força. Tecnicamente era melhor. Não tinha força. Tecnicamente era melhor. Não tinha força. Do que o time desse ano. Hoje, o Fortaleza joga mais do que o Corinthians. Sim. Agora, 2 jogos, o Corinthians pode ganhar do Fortaleza? Pode ser campeão, mas quem é melhor hoje? É o Fortaleza. Mas peraí, não tô entendendo só matemática. Pra mim, hoje, o Fortaleza é o favorito a ser campeão da Sul-Americana. Você fala que o Corinthians não tem chance de ser campeão. Aí falou que em 2 jogos o Corinthians pode passar do Fortaleza. Não tô entendendo. Presta atenção, o Fortaleza é o melhor time da Sul-Americana, pra mim. É o time que deve ser o campeão. Do outro lado, o Cruzeiro. E o Atlético Paranaense não? É um dos 3. Não, mas eu não concordo com isso. Acho que o Fortaleza é melhor. Fortaleza é o melhor mesmo. Agora, o Atlético não pode menor, porque o Atlético pegou desafios embaixo aqui fáceis. Exato. Pega o Belgrano e depois o Racing da Argentina ou o Huachipato do Chile, né? Deve passar o Racing da Argentina. Quem? Desculpa. O Atlético. Vai pegar o Belgrano agora, né? Depois o Huachipato ou o Racing. Você acha que o Racing, né? Acho que é Racing. Então assim, ó, vamos lá. Caminho duro, hein? Eu supondo. Racing Supondo, tá? Vamos supor que o Corinthians elimine o Bragantino. Vamos Fortaleza versus Corinthians. Isso. Atlético versus Racing. Isso. São 2 jogos bons, hein? Aí uma eventual semifinal podemos ter Fortaleza contra o Atlético. Fortaleza é um time que pode olhar as duas frentes bem, Sul-Americana e Se eu tivesse que cravar hoje, Capri, e olha que o Fortaleza viaja a barbaridade, hein? Pra mim, a final da Sul-Americana. Fortaleza e Cruzeiro. Não duvido. Pode ser mesmo. Fortaleza e Cruzeiro. Pode ser mesmo. Hoje é fortíssima candidatura. Não é? É isso, pode Onde vai ser o jogo? Já tá definido? Vai ser em Montevidéu. Não, palco. É em Assunção. Mas eu queria saber o local, o estádio. Vai ser um Defensores? Vai. Tá vazio, hein? E o Monumental pra final da Libertadores. Não. Se der Fortaleza e Cruzeiro vai ter. Mas eu tô falando assim, a tendência é que esteja vazio mais uma vez. Se tivermos uma final insípido, inodoro, incolor, como tivemos recentemente. Pode ter uma final entre Belgrano e... Ano passado, irmão, Fortaleza e LDU. O estádio também tava tranquilo, não tava lotado. Tava lotado, Xandão. Não. Xandão. Tava lotado. Pega aí, rende Tava lotado, irmão. Público e renda aí, eu não tô lembrado. Pequeno, outra final Sul-Americana ridícula foi no Uruguai entre Atlético Paranaense e Bragantino. Ridículo. Não tava cheio, Que é isso? Tinha nem 6 mil pessoas, acho que no estádio. Uma vergonha.